Lele, mano, é o seguinte, hein? Vamos lá. Como o Carrilho está fora do jogo, né? Não vai nem ser relacionado. Quem? O Carrilho. Tava na expectativa de ele voltar. Não, mas ele já tá treinando com bola. Não. Treinando com bola, tá bom. Não, vai voltar. Ele tá voltando agora. Ele... Não, sim, mas tô falando que ele tava na expectativa de ser relacionado. Tô lendo aqui. Não, era o Garro. Não. O Carrilho vai demorar mais, Bento, porque foi lesão de ligamento, né? Então ele tá voltando agora aos gramados, vai demorar um tempinho. Mas o Garro ainda tá relacionado, eu vi uma notícia. O Garro tem a expectativa de voltar. O Garro é banco, né? O Garro vai começar no banco, mas tá relacionado. O Corinthians ele postou um negócio falando que a camisa lá dele e do Memphis já estão separadas. Não, vai pro jogo. Garro e o Memphis no banco. Não tá relacionado. É possível time aqui que deve... Vamos lá. Começar deve ser o Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro, Choca. Felipe Longo. Esse moleque, os caras falam que é bom pra cacete, mano. Da categoria de base. Vamos ver. O Gustavo Henrique e o Angileri. No meio campo, Ranieri, Maicon, Hugo e Breno Bidon. Na frente, Yuri Alberto e Guinegão. Deve ser esse o time aí. Olha, pra falar a verdade, Bento, eu acho que o Guinegão, ele merece mesmo a titularidade. O Memphis é um jogador estrelado, é um cara que tá ganhando muito aí. Mas em termos de futebol apresentado, o Guinegão é um cara muito mais intenso dentro do jogo. É um cara que faz uma abafa na saída de bola, coisa que o Memphis não faz. O Guinegão é um cara que aparece muito mais dentro de campo do que o próprio Memphis. O Memphis, ele tem aquele glamour de ser um jogador estrelado, europeu. Dá tapa na bola, né? Sabe, mas o Guinegão hoje é um cara que demonstra muito mais entrega em campo, RG. E não é desqualificando o Memphis, porque eu acho que o Memphis também tem qualidade. Mas hoje, em termos de competitividade, o Guinegão entrega muito mais que ele e o Yuri Alberto também. O moleque tá com sede. O Memphis, o RG, a minha crítica com relação a ele, por exemplo, Lelê, o Memphis, nesses 2 últimos jogos aí que ele fez aí pela seleção da Holanda, ele jogou 10 minutos contra a Malta, que foi o primeiro jogo, que ele até inclusive marcou gol. Nesse segundo jogo ele também entrou aí, acho que jogou até mais, acho que ele jogou quase... acho que foi 60 minutos, um pouco mais. Contra a Finlândia. Contra a Finlândia ele também deu 2 assistências e fez um gol. Então, ele tem jogado muito mais, RG. Dá a impressão que ele tá se preparando no Corinthians para jogar pela seleção holandesa do que dentro do próprio clube. Se ele jogou 60 minutos contra a Finlândia, que foi o último jogo da seleção holandesa, ele tem que estar apto para jogar já 90 com a camisa do Corinthians. E amanhã parece que ele não vai jogar. Então, nesse ponto, Lelê, desculpa, tem que ser criticado sim. Eu sei que tá cheio de mama Memphis aí na internet, os Mama Memphis aí que gosta de ficar no... Você já tinha previsto isso, né? Que mas talvez, é fato, RG. Talvez ele não fosse pro jogo, né? Ô, RG, vira e mexe, o Memphis fala, voltei, eu tô cansado. Igual aquela partida contra o Sport que deu aquele reboot todo lá, que depois ele desmentiu. Mas pelas atitudes dele, e até a comissão técnica do Corinthians preservando o Memphis, ele tem que ser preservado na porra da seleção dele. Ele é pago pelo Corinthians, irmão. Então se ele tiver que jogar 60 minutos, 90 minutos, é pelo clube do que ele é remunerado. Não é pela seleção. Ele não tem que usar o Corinthians aí como se fosse um DM pra se tratar pra jogar fora. Então, nesse ponto, cara, amanhã, Lelê, se o Memphis entrar, eu espero que ele entre no decorrer do segundo tempo aí também, principalmente se o Corinthians estiver precisando, ele que corra o dobro pra provar o porque ele precisa ser titular contra o Atlético Mineiro, que é o próximo jogo do Corinthians depois do Santos. E aí, Lelê? E aí, Lelé? Não, Lelé. Então, o Silvestre, né, mano, o Lucas aí, o filho do Dorival, ele tinha falado no último jogo sobre um acordo que o Corinthians estava fazendo com a seleção do Memphis, né, para que ele voltasse gradualmente, até porque, devido à última lesão dele, ele jogou contra o Mirassol 17 minutos. Aí parece que o acordo foi que, né, o DM dos 2 times ali entraram em contato, se comunicaram e fizeram uma preparação para que o Memphis não fosse sobrecarregado aí a forma física dele. Então, que diante de Malta, né, que foi o primeiro jogo que ele fez aí com a seleção dele, ele jogaria 25 minutos, que foi o que aconteceu, né? Ele jogou 17 contra o Mirassol, então ia aumentar um pouquinho contra a Malta e depois, se ele não sentisse dores nem nada, ia aumentar mais um pouquinho contra a Finlândia, que daí foram 60 minutos. Então parece que os 2 DMs aí e comissões estavam meio que em comunicação, um trabalho conjunto para que ele voltasse e não sentisse dores novamente, como foi da última vez agora, né? Que vocês lembram que ele voltou da data FIFA, entrou e se machucou de novo. Então vamos ver agora como é que vai ser, mas eu acho que ele deve entrar no segundo tempo contra o Santos também aí. Não, já tá, a escalação do Corinthians aí é Guinegão e Yuri Alberto na frente, ali. E esse é o grande X da questão. O Guinegão tá muito bem, né? Por mais que, se a gente pensar em
em função mesmo dentro de campo, a gente pensava inicialmente que o Guinegão fosse disputar ali com o Yuri Alberto, né? Por ser mais um centroavante e tal. Mas a gente já falou aqui que os dois podem jogar juntos também, como estão jogando, né? Porque são caras mais móveis. Nem o Guinegão e nem o Yuri são esses centroavantão que ficam ali dentro da área, né? Mais fixo ali, esperando a bola. Os dois podem fazer esse jogo de sair tanto para recuar para buscar a bola no meio de campo ou abrir mais para os lados. Então, acho que o Guinegão tá num momento bom também, tem que aproveitar, né, mano? Não, nesse ponto eu concordo. Inclusive, eu falei aí a respeito de bola apresentada hoje. O Guinegão tá à frente do Memphis, assim como o Yuri Alberto também, em termos de entrega e de futebol apresentado. Porém, se o cara jogou 60 minutos no último jogo contra a Finlândia, ele tinha que estar apto a jogar 90 agora. E a impressão que dá, Lelê, é que novamente vão preservar o Memphis. Não justifica. Aí depois ele joga aí, sei lá, 15, 20 minutos contra o Santos. Aí depois, no sábado, ele tem que fazer controle de carga. Sabe? Vai cagar, velho. Vai cagar. Tô de saco cheio disso. Inclusive, parece que já tem gente dentro do Corinthians, Lelê, que não tá muito afim de renovar o contrato dele no final do ano, não, hein? Então, né, eu vi que, assim... Ontem saiu a mesma matéria sobre a renovação do Memphis em veículos diferentes, se vocês forem procurar aí. Em alguns veículos de informação dava que o Corinthians tem o interesse de renovar com o Memphis, mantendo os mesmos valores. E hoje já surgiram aí pessoas que foram checar essa informação, né, com dirigentes do clube que dizem que o Corinthians não tem o interesse, né? Eu acho, mano, que dentro dos moldes atuais, por serem valores muito elevados, e o Corinthians a gente sabe que está sofrendo financeiramente, eu acho que o mais viável é que a diretoria atual não queira renovar nesses moldes. Eu acho que talvez eles chamem o Memphis para conversar e, de repente, você quer ficar? Quer? Não quer? Vamos tentar negociar novamente esses valores e tal. Aí eu acho que pode ter uma conversa, mas assim, nesse tanto de dinheiro que tá agora, com tanto de gatilho que tem agora pro ano que vem, eu também acho que é meio inviável aí, né, pra situação financeira do clube. Não, mas o Lelê, sem pisar em ovos, tem que ser muito burro, precisa ser um jumento. Precisa ser um jumento, né, meu? Pra querer renovar com o Memphis, jogando a bola que ele tá jogando. O Memphis, custando o que ele custa, RG, se ele estivesse apresentando o futebol do Ronaldo no auge, já é caro. Você já tem que falar, preciso pensar. Jogando o que o Ronaldo jogava. Mas aí você fala, beleza, vou pagar porque é o Memphis jogando o futebol do Ronaldo. Agora, o Memphis, com esse chove não molha que ele tem apresentado em 2025, precisa ser um jumento pra pensar em renovar com ele. Alguém tenha pensado e mesmo, Lelê, o Memphis hoje, o salário cru dele é em torno de 6 pau, fora os gatilhos. Fora os gatilhos é 6 milhões por mês. Mesmo que ele falasse, eu renovo por 3, não vale a pena. Vale muito mais a pena você contratar um Gabigol no Cruzeiro ganhando 2 e pagar 1 pro Arana, tira o Arana do Atlético Mineiro e você traz 2 jogadores aí que podem resolver os problemas crônicos do Corinthians, do que pagar um Memphis mesmo com 50% de desconto. Não vale a pena. Não vale a pena. Só um idiota faria uma proposta de renovação pro Memphis, entregando o que ele tem entregado hoje. Se é que teve, né, esse pensamento. Lembrando que o Corinthians atualmente deve cerca de 17 milhões pro Memphis. Meu Deus. E Imagina. esse valor, ele aceitou um parcelamento, né? Agora para receber aí do Corinthians, tudo não é nada de salário, tá? É questão mas não era de 12, Lelê, a premiação? Premiações e gatilhos. Mas já deu uma aumentadinha aí, mano. Não, mas aumentado então deve ser já o salário desse mês, porque o acordo que ele tinha feito acho que era em 3 vezes, o Corinthians pagaria acho que 50% do valor aí recentemente, aí pagaria acho que a outra parcela no começo do ano que vem, depois a outra parcela em março. Louco, acho que era um bagulho assim. É brincadeira. Brincadeira, né? É muito dinheiro. Acabou, muito dinheiro. Então tá bom. Foram aí as notícias do Corinthians aqui no Estádio 97, né? Não precisa uma lei louca pra pagar ninguém, não. Tá? Mas também não paga. Peraí, Sombra. Só pra gente finalizar, por causa do assunto de ontem e do sumiço do Martínez, né? Ele tá regressando hoje, né, na terça-feira, para se apresentar ao Corinthians, sozinho, deixando a esposa para resolver a documentação do filho lá na Venezuela, como eu falei que deveria ter feito desde o início, né? E ele está fazendo isso agora, depois de 6 dias, o que poderia ter feito lá atrás para estar disponível no clássico, né? Então, é isso. Bom, parabéns ao Martínez, que quis ficar até o último momento possível ao lado das crianças, da esposa. Mas como diria o Domênico, ele tem uma frase que eu acho que vale pro futebol e é muito emblemática mesmo. A família de vez em quando atrapalha. E nesse ponto ele tem razão. Eu que falo. A família enche o saco, velho.
Não é? Hoje Às vezes fala, falam, pô, né? quero tocar, minhas filhas ficam falando, me leva aqui, me leva lá. Eu Aí quero você vai tocar. ver, por exemplo, a profissão da mulher, nem sei o que ela faz da vida lá, mas deve ser profissão esposa de jogador. Por que não resolveu a porra do visto antes? Esposa de jogador. RG? Ele já não resolveu a porra do visto. A imprensa. Nesta nota da imprensa do Ministério Público, Coletiva Esporte Clube Corinthians Paulista. Certo. Nesta quarta-feira, amanhã, no caso, a partir das 11 horas, o promotor de justiça Cássio Esse é bom. Concerino concederá entrevista coletiva no Fórum Criminal da Barra Funda para informar a opinião pública sobre os próximos passos da investigação que conduz com o objetivo de esclarecer uma série de irregularidades cometidas no âmbito da administração do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não é necessário se credenciar para participar da coletiva. O membro do Ministério Público de São Paulo estará à disposição dos profissionais de imprensa no auditório do Ministério Público, local em que transcorrerá a entrevista. Então, mas ô Sombra, mas isso aí é uma notícia boa. O último questionamento que ele fez, Vai descobrir, né? a diretoria do Corinthians, foi justamente o uso de, acho que em 50 oportunidades do cartão corporativo que não tinha a ver, teoricamente, com gastos do futebol. E aí a diretoria do Corinthians, ela, através do Osmar Stabile, disse que não poderia falar sobre, mais do que eles já fizeram de ter entregado na íntegra as faturas dos cartões ali. Quem deveria responder individualmente foram as pessoas que utilizaram. Os O Andrés, envolvidos. Duílio, o Augusto Melo, enfim. Mas portadores. parabéns aí, viu, RG, pro promotor aí, pro Cássio. Cássio Concerino, né, o sobrenome dele? Concerino. Concerino. Então, parabéns, doutor Cássio Concerino. Você fez o que muitos sem vergonha que tá lá dentro deveria fazer e não fizeram. Você tá fazendo pelo Corinthians, o doutor Cássio, promotor Cássio, o que muitos que se dizem corintianos deveriam realmente fazer e zelar pelo clube e não fazem. Sabe por que não fazem? Porque são bunda moles ou por interesses escusos dentro do clube. Então, parabéns aí novamente pela sua postura radical em tentar abrir essa caixa de Pandora chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians não tem que bancar a conta de vagabundo nenhum. O Corinthians tem que pagar as suas contas. Mas bora lá, bem. Quer falar alguma coisa aí, Lelê? Eu posso falar do time aqui. Não, eu só ia complementar exatamente o que o Mano falou, né? Porque quando o Sombra trouxe a questão do Ministério Público, a gente pensa, xiii, mais uma bomba. Mas, na verdade, isso é uma notícia boa, porque, assim, hoje a esperança do corintiano de que as coisas realmente saiam debaixo do tapete, né? Que venha ali a luz, toda a sujeira que existe dentro do Parque São Jorge pra gente conseguir limpar de fato, hoje a esperança é no Ministério Público, né? É que alguém de fora consiga fazer esse papel que os conselheiros, que o pessoal que tá lá dentro não faz. E outra, vou falar pra você, Lelê. O promotor, o Cássio Concerino, já fez mais em 2025 pelo Corinthians do que esse porra desse Memphis aí também. Já fez mais que o Memphis. Isso! Já fez mais Que que o isso, Memphis, mano? Ô, louco, Que cadê? isso? Não, cadê o cara? Caiu o amor? Acabou o amor? Acabou o amor não, mas merece ser Acabou o criticado. amor, acabou mas, o amor. ó, Merece ser criticado. Que bela notícia, hein, Fiel? Que bela notícia. Então, Dr. Cássio marcando, agendando aí uma entrevista coletiva para poder falar de tudo que desenrolou até agora nessa investigação do Ministério Público, ele que é promotor do Ministério Público relacionado ao uso do cartão corporativo indevidamente por Andrés Duílio e também as notas fiscais aí que foram apuradas com gastos ilegais. Ele já declarou que a coisa lá dentro do Corinthians tá feia, irregularidade atrás de irregularidade. Ele vai abrir tudo aí, expor tudo para toda a imprensa. Não vai precisar fazer cadastro. Todos aqueles que são representantes aí da imprensa, da reportagem aí do Brasil estarão lá. Então promete ter uma repercussão gigantesca. E para mim isso daí não é notícia ruim não. Isso é uma bela notícia para mim, a melhor notícia aí dos últimos dias. E a expectativa de justiça e de pelo menos iniciar uma revolução dentro do Corinthians se chama Dr. Cássio do Ministério Público. Porque se depender de Romeu Tuma Júnior e companhia, a gente sabe que o Corinthians nunca vai sair dessa realidade. E a única salvação do Corinthians é fazer uma limpeza geral nessas ratazanas que hoje dominam o clube, fazem o que querem e não são punidas. Então ele promete aí responder todas as perguntas, trazer todas as apurações e investigações que ele conseguiu até agora. Deve falar também de todas as provas que ele tem em mãos
e todo o desenrolar aí, os próximos passos do caso. A gente vai trazer tudo aqui no canal para vocês. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, ativa a notificação e coloca a opção todas para você não perder nada. Ativa aqui o sininho para você ficar ligado em tudo e deixa a sua opinião sobre o vídeo de agora e essa informação, baita informação sobre o nosso Coringão e o Dr. Cássio com a investigação dentro do Corinthians. Até o próximo vídeo, valeu!